Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Estamos no ar com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o centenário da Escola Domingos Perim. No próximo dia 7 de abril, a Escola Domingos Perim completa 100 anos de atividade. Em um século, a escola viu Venda Nova passar de uma pequena povoação, em 1921, e se tornar uma cidade polo regional, como é atualmente. Falar da Escola Domingos Perim é contar um pouco da própria história de Venda Nova. Quantos alunos têm nessa instituição suas memórias, seus laços de afetividade e, claro, muita história para contar. Para falar sobre o centenário da Escola Domingos Perim, o programa Conexão de hoje recebe 3 convidadas: a diretora Maristela Broedel, a coordenadora Débora Michela Falqueto Perim e a professora de língua inglesa Josiane Avance Fiorese. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ para falar hoje sobre o centenário da Escola Domingos Perim. E a nossa primeira convidada é a diretora Maristela Broedel, que atualmente está à frente, dos trabalhos da escola. Maristela, o que representa para a Escola Domingos Perim chegar aos 100 anos de atividade? 100 anos de existência é muito emocionante. Nós sentimos orgulho em saber que muitas pessoas passaram pela escola e deixaram suas marcas na vida da cidade, contribuindo para o desenvolvimento de seu povo. E Maristela, após 100 anos, qual é a atual realidade da instituição e o que ela projeta para o futuro? Hoje a nossa escola atende adolescentes de 11 a 15 anos, que estão no ensino fundamental 2. E a escola passa por mais um desafio, que no ano de 2020 ela se torna uma escola de tempo integral. E nesta escola a metodologia é voltada para o projeto de vida e o protagonismo dos nossos estudantes. É maravilhoso ouvir os nossos alunos e ver como eles aprendem a ser responsáveis por sua própria história. É muito gratificante estar nesse momento, com esse novo desafio e poder participar dessa nova metodologia. A comemoração do centenário é uma oportunidade para pensarmos sobre o futuro. Diante da pandemia do Covid-19, a maneira como lidamos com o conhecimento mudou. E a tecnologia, de certo modo, ela faz com que a gente mude as metodologias, E a utilização dessas novas metodologias nos fazem adaptar-se aos desafios do nosso tempo. Mas sem esquecer que a essência da escola, é o conhecimento, é o lugar que descobrimos os valores da amizade, as habilidades de amadurecermos diante dos desafios e das frustrações da vida que nos impõem. Então, nossos alunos, eles estão ali para não só adquirir conhecimento, mas estar apto para esse século XXI, que está aí diante de nós, e abraçar esse conhecimento e crescer e contribuir muito mais com o progresso dessa cidade. Obrigado, Maristela, pela sua participação. Desejo aí sucesso e muito trabalho para começar a construir os próximos 100 anos aí administrando, sendo a diretora da Escola Domingos Perim. Obrigado pela sua participação. E agora vamos conversar com a nossa segunda convidada, que é a coordenadora da Domingos Perim, Débora Michela Falqueto Perim. Débora, para a gente falar um pouco de história, como tudo começou, como foi o caminho percorrido pela Escola Domingos Perim desde o início da década de 20 até hoje?
Bom, a primeira a gente tem que se colocar na época, né, do início do século XX, que Venda Nova ainda era uma vilazinha, né, algumas casas, algumas famílias, né, que moravam aqui, já tinha um número bastante, assim, um bom número de família, mas ainda é uma coisa muito precária, né, no sentido de não tinha nenhuma estrutura de escola. As famílias, elas ensinavam os filhos em casa a ler, escrever e as 4 operações, coisas básicas da educação. E em 1919, através de um grupo de famílias, eles ergueram a primeira escola. Nessas famílias aqui, né, a gente pode se destacar aqui alguns, né, desses benfeitores, que foi o Pedro Minetti, o Ângelo Del Pulpo, Ângelo Altué e Jerônimo Sossai. Claro que deve ter outras pessoas ali também. E foi comprada um terreno para fazer isso, uma área onde era do seu Domingos Perim. Essa área ficava localizada onde hoje é o posto de gasolina, que fica no centro da cidade. Bom, quando eles começaram lá no início, a escola chegou a funcionar 2 anos sem ainda ter sido publicada. Por isso que o centenário é comemorado no ano de 2021, porque a gente comemora a data da publicação no Diário Oficial, que foi no dia 7 de abril de 1921. Então, e na primeira turma, a gente observa nos registros que a gente mantém ainda na escola, do primeiro diário, né, que tinha um número elevado de alunos. A turma tinha 35 alunos. Mas a gente também considera que não eram todos da mesma idade. Tinha uns mais novos, outros mais velhos, porque era a oportunidade que eles estavam tendo de estar aprendendo a ler, escrever e as 4 operações, né? E era uma coisa assim, a escola em si, segundo os relatos, né, das pessoas que puderam estar ali naquele momento, ela era uma coisa muito simples. O espaço da sala era só aquela sala grande com as carteiras, onde os alunos, né, se sentavam para fazer. Material que eles tinham para anotar. Eles tinham uma espécie de lousa pequenininha que eles faziam os registros ali, depois apagavam com um pano úmido. Então, quer dizer, era uma coisa muito rápida, né? Não tinha aquela coisa do registro desse monte de caderno que os alunos têm hoje. Então, assim, era coisa de memorização mesmo, né? A metodologia, né, utilizada. E era muito arcaica no sentido de estrutura. Não havia banheiro, não havia uma bica d'água, né? A bica d'água que tinha ficava no lado de fora da escola, né? Então, e o banheiro, não havia essas condições. Então, assim, era tudo muito precário. As professoras, elas tinham que vir e ficar, né, morando aqui no local. Então, elas eram... se elas fossem casadas, elas moravam no espaço que tinha ao lado da escola. Mas se elas fossem solteiras, elas não poderiam ficar aí morando sozinhas. Então, elas iam morar na casa das famílias que acolhiam. E aqui na escola da vila, que eles chamavam, ou escola do centro, eles ficavam na casa do seu Domingos Perim. Durante muitos anos, elas ficaram ali na casa deles. Outro ponto que é muito importante a gente estar colocando, porque a gente vai começar a fazer uma questão de uma localização temporal, é que quando os imigrantes estavam aqui nessa época, eles se comunicavam pelo dialeto italiano. Quando a escola começou aqui, né, então assim, as professoras que vinham falavam português. Então havia um choque muito grande entre o dialeto e a língua portuguesa, porque os alunos, eles só escutavam a língua portuguesa junto com a professora, na conversa com a professora. Nem na conversa entre os colegas não havia o uso da língua portuguesa. Então tem um fato curioso que teve desses anos que a turma inteira ficou reprovada, porque nem o professor entendia os alunos e nem os alunos entendiam a professora.
Então houve uma reprovação geral da turma inteira. Quer dizer, um fato muito marcante, né, para essa época, porque hoje a gente estaria... Como não é difícil a gente se colocar no lugar deles, mas é uma situação tanto para a professora, né, de como lidar com isso, com essa diferença cultural, e como o aluno se adaptar a essa situação. Agora nós vamos dar uma pausa, vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão de hoje com o tema O Centenário da Escola Domingos Perim. Continua conosco aqui a nossa convidada, também coordenadora da escola, Débora Michela Falqueto Perim, que está nos contando um pouco da história, os principais pontos dessa trajetória de um século de atividades. Débora, que relatos, que histórias, que memórias nós podemos destacar desse centenário? Vou colocar aqui um relato que a gente tem do senhor Antenor Lourenção, que ele conta da professora que da época dele, de 1934. A professora era Maria de Lourdes Ramos, uma professora que veio da Bahia. E ela era muito rígida. E aí, nessa época, ela não ficava só na questão do ler e escrever, mas ela tinha um controle muito rígido dos cuidados de higiene. Ela tomava conta, ela fazia inspeção para ver se a unha estava bem limpa, se o cabelo estava limpo, ela fazia uma inspeção geral. Então, assim, dentro do relato dele, né, que ele colocou ali, eu achei, assim, interessante de estar colocando isso, que muitas vezes o papel do professor, e assim, até hoje, né, vai muito além do simples ato lá. E a questão da disciplina, ela era uma pessoa muito rígida, ela queria todo mundo enfileirado, todo mundo indo até para o caminhar para a escola, devia seguir em fila. E assim, segundo o relato dele aqui, que uma vez ele levou um castigo, sem motivo nenhum, ele foi perguntar por que ele estava sendo castigado, ele falou assim, não, é porque então para você saber o que é um castigo. Não tinha, mas só para ter a experiência de ter um castigo. E Débora, no decorrer desses 100 anos, a escola, ela, claro, né, ela cresceu, inclusive trocou de nome por algumas vezes, né, e ocupou diferentes espaços ali no centro da cidade. Queria que você fizesse um resumo sobre cada etapa da escola Domingos Perim nesses 100 anos. Quando a gente fala do centenário da escola Domingos Perim, muita gente fica estranhando o fato, assim, nossa, como que Domingos Perim já vai ter 100 anos de história? Mas é que ao longo da história, os nomes foram mudando. Até mesmo porque a escola, o prédio foi crescendo e naturalmente foi também mudando o nome da escola. A primeira escola, que foi naquela casinha que ficava lá no centro, ela era uma escola mista. Todos os alunos entravam na mesma turma, independente de como ele estava. Então era do primeiro até a quarta série, todo mundo junto ali. Uma salinha só, uma professora só. Então era chamada Escola Mista São Pedro de Venda Nova. Ela ficou com esse nome desde da sua criação, desde o ato de criação, em 1921, até 1958. Em 58, ela já mudou o prédio. Ela já foi para o segundo prédio. O segundo prédio, ele estava localizado onde hoje é o armazém do Café Perim. Ele ficava exatamente ali. Era já daquelas escolas que tinham 2 salas. Então, ali, ela já mudou de nome. Ali, ela já era uma escola singular Venda Nova, né, que ela funcionou com esse nome do ano de 1959 a 1965. Em 1966 e 67, ela passou a ser chamada Escolas Reunidas de Venda Nova. Por esses 2 anos, ela teve esse nome. Em 1968, ela passou a ser chamada de Grupo Escolar Venda Nova e ficou com esse nome até 1973. Aqui eu posso dar uma pausazinha, porque esse período aqui vai coincidir com a construção da BR. E aí é onde começou a vir as famílias
dos funcionários, né, das empresas que estavam, né, que estavam construindo a BR, né? Então começou a vir outras pessoas, né, a família, ou então foi aumentando, então começou a mudar a cara de Venda Nova ali nesse período e, consequentemente, aumentou o número de crianças, né? E aí foi necessário já fazer essa ampliar. Tanto é que no início da década de 70, foi-se então para a terceira construção, que aí já tinha 6 salas de aula, né? Já era uma escola maior, ela já tinha uma estrutura bem melhor do que as outras duas, né? Nesse ano de 1968 a 73, como eu falei, era chamado de Grupo Escolar Venda Nova. Em 1975 até 1980, foi chamada de Escola de Primeiro Grau Venda Nova. De 75 a 80, Escola Idalino Monteiro. E de 81 até 2001, Escola de Primeiro Grau Domingos Perim. Foi em 81 que houve uma mudança, seria mais uma mudança no nome da escola, e aí sim foi feita a homenagem ao seu Domingos Perim, que aí mantém-se Domingos Perim até hoje. Só muda mesmo o nome, a nomenclatura da escola, que em vez de escola de primeiro grau, nós hoje temos Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos Perim. Dentro dos registros que a gente tem na escola, né, o primeiro diário, né, que é uma peça até muito interessante, historicamente muito interessante de ver, a primeira professora foi Maria de Norá Vlaut. E logo depois, né, a gente tem aqui, segundo os relatos, a gente teve a dona Maria de Lourdes Ramos, que é uma baiana, e Neuza Nader. Essa Neuza Nader, ela é da década de 40 já. Isso, todas essas 3 aqui, claro que devem ter outras que passaram por aqui, elas lecionaram na primeira salinha, né? Só depois, então, que começou a vir outras, né? A que a gente tem ainda aqui perto da gente, que é a nossa mais antiga, é a dona Leida, que ela está lá na escola desde 1952, né? Que a gente tem registro dela nas fotos da escola. Então, assim, é a nossa mais antiga, né? Foi a dona Leida, a dona Rosa Marques, que passaram também por essa experiência da primeira escola ainda e vivenciou até, dona Leida lecionou até na terceira escola, terceira construção. Como a gente estava falando, a primeira construção a primeira casinha se localizava lá no centro de Venda Nova, onde hoje está localizado um posto de gasolina. A segunda, que era aquela escola com 2 salas de aula, era localizada onde hoje é o armazém do Café Perim. A terceira construção, ela foi erguida onde é o terreno da escola mesmo atual, onde hoje fica a quadra da escola. Ela foi demolida, né, que foi construída a nova sede, e depois ela foi demolida, onde ficou a quadra da escola. Uma lembrança que a maioria das pessoas que passaram estudaram no Domingos Perim, né, lá na terceira construção, no prédio o terceiro prédio construído, é que na arquitetura dele, ele tinha uma varanda que ela formava uma espécie de uma rampa, toda forrada com aquela pastilhazinha, né, aquele azulejo pequenininho. E aquilo era um escorregador muito bom. Para um grupo de alunos que não tinha muita coisa para fazer, a gente dava muito trabalho para os professores, porque a gente vivia subindo por cima do telhado da escola para poder descer no escorregador, né? No escorrega da varanda da Escola Domingos Perim. Isso, assim, a maioria dos alunos que passaram por aquela escola, a maioria fez essa arte, né? Então vamos falar um pouco de curiosidade, né, da época, né? Com tudo que a gente está passando hoje, né, com essa questão da pandemia, uma curiosidade muito marcante é que quando a escola foi fundada, foi criada, eles também estavam passando por isso.
Só que com a gripe espanhola, né? Que teve também a mesma situação que a gente está vivendo hoje, talvez pior, porque com o avanço da medicina a gente se entende que a gente está numa condição bem melhor do que naquela época, né? Então, assim, uma curiosidade também de fatos que estão acontecendo. E depois a gente teve, assim, situações marcantes, né? Dentro da história do mundo, também a gente pode considerar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que teve repercussão, teve influência muito grande na questão cultural do município, né? Do município da localidade. E as datas marcantes de Venda Nova, que tem muita coisa aqui, foram sempre dentro das construções para o desenvolvimento da cidade. Desde quando os imigrantes chegaram, tudo que eles iam fazendo, eles faziam em forma de mutirão, um ajudando o outro. Então, tudo se destacava e marcava a época. Então, assim, a primeira construção, a primeira casa que foi feita foi pela família dos Altoés, lá em 1904. A construção da primeira capela, sempre em forma de mutirão. Assim como a construção, né, da própria escola. A questão marcante também que a gente coloca como um ponto importantíssimo para o desenvolvimento daqui de Venda Nova foi a construção da BR, né, que foi quando a BR ela veio e abriu as portas para o desenvolvimento mesmo da cidade e que teve uma interferência direta com a escola, porque com a abertura desse espaço surgiram mais famílias e naturalmente mais filhos e mais alunos, que foi aonde teve que se efetivar a rápida transformação da escola, né? Sair de uma escolinha para uma escola num porte maior. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão de hoje e estamos falando sobre o centenário da Escola Domingos Perim. Débora, e também em 2019, né, a escola ela se destacou até nacionalmente pelo esporte, né? Os meninos do vôlei fizeram bonito e levaram o nome da escola a nível de Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa participação dos alunos. A nossa escola, ela fica numa área muito restrita do espaço, né? Assim, é um muro, é uma área muito pequena, já até pela estrutura que ela tem, pelo que ela oferece. E foi no ano de 2019, a gente tem o professor, né, tínhamos, né, o professor Higino, que fazia um trabalho com o esporte muito intenso, com uma dedicação medonha, sim, muito dedicado. E que ele, no ano de 2019, numa escolinha do interior, né, vamos dizer assim, num espaço restrito, ele conseguiu levar os alunos para o brasileiro, né, juvenil, né, de vôlei, né, com o esporte do vôlei. Então, assim, pra gente só de estar participando né, desse evento, é uma coisa de muito gratificante. Então, assim, a gente tem muito que agradecer ao trabalho, né, do professor Higino na escola, que além de fazer a parte dele de educador, no sentido de estar trazendo os alunos para a escola, né, no treino, né, nessa questão da formação do aluno, também trouxe, né, esse momento tão prazeroso para a escola, né, de tanto orgulho, né, assim, não só para a escola, mas para toda a cidade. A festa junina da escola também é sempre a primeira festa, né, do município, então é uma festa que é muito esperada pela comunidade. Não está acontecendo, né, óbvio, como todo mundo, todas as outras escolas, mas a gente não vê a hora de estar fazendo, retornando, porque eu acho que está uma expectativa já grande, né, desse retorno. E ela é uma festa muito boa, porque ela é feita ainda no espaço da escola, ainda com aquela coisa bem característica de escola mesmo, né? Então, assim, isso também é um atrativo muito grande. A gente tinha as Olimpíadas que os alunos faziam, né, que a gente fazia com os alunos, os eventos esportivos. Fazíamos a questão dentro da Olimpíadas, a gente fazia um momento
que a gente trazia as famílias para junto da escola. Então era um momento muito gostoso, que os pais e alunos participavam de uma corrida, depois a gente fazia uma confraternização com frutas, né? Uma coisa bem leve, bem gostosa. Geralmente a gente fazia isso no sábado de manhã. Então, assim, era um momento muito gostoso da família com a escola e a gente conseguiu uma participação muito ativa de todos, né? Tanto da equipe, né, docente, quanto dos pais, né, e dos alunos, né? Era muito bacana. Quem passa pelo Domingos Perim sabe que lá tem uma energia, a gente fala que tem uma energia, alguma coisa naquela água que a gente fica amarrado lá e é muito difícil se desligar daquela escola. Obrigado, Débora, pela sua participação. Realmente a história da Escola Domingos Perim é uma história muito bonita e precisa ser contada, precisa ser registrada, não é? E agora, a nossa última convidada de hoje é a professora de língua inglesa Josiane Avance Fiorese, que vai falar um pouco como será a comemoração desse centenário. Sabemos que não será possível comemorar como se gostaria devido às limitações da pandemia, mas haverá sim comemoração. Josiane, como será comemorado o centenário da escola? Bom, o centenário da escola, na verdade, ele já começou a ser trabalhado desde o ano passado. Mesmo que nós estávamos no período remoto, os alunos estudando em casa, mas nós arrumamos uma forma de introduzir esse assunto, né, na vida dos alunos, nas famílias, através das atividades propostas no ensino remoto. Então, assim, a sensibilização já foi feita desde o ano passado, mas o centenário ele vai ser comemorado. O ponto, sim, crucial vai ser mesmo no dia 7 de abril, mas com comemorações que vão se estender no decorrer do ano. Nós não sabemos de que forma, né, elas acontecerão efetivamente por conta, né, dessa incerteza do retorno ou não, né, das aulas presenciais, mas a ideia é um ano do centenário, é comemorar o centenário durante todo o ano. E aí a nossa ideia é mesclar atividades que envolvam a tecnologia e outras que sejam mais palpáveis, vamos dizer assim, levando em consideração o contexto que a educação está vivendo, né, nesse ano de 2021. E Josiane, acredito que a grande expectativa desse momento é o lançamento do documentário que os próprios alunos produziram, né? Contando a história da escola, entrevistando pessoas que em determinado tempo tiveram participação e contribuíram com aquela instituição. Então, assim, esse documentário está sendo esperado. Eu gostaria que você contasse como foi a iniciativa de produção desse material e como isso ocorreu. O documentário ele surgiu desde o ano passado, dentro da disciplina de eletivas, que é uma disciplina diversificada da escola de tempo integral, em que foi proposto, né, para os professores trabalharem com os alunos um presente para a escola, para o aniversário da escola. Então, cada professor, né, professores, trabalharam com suas turmas presentes para o centenário da escola. E um desses presentes que foi escolhido foi a produção de um documentário, visto que durante o ano de 2020 a escola criou um canal no YouTube chamado Linguagens DP. Como no ano de 2020 os alunos criaram esse canal no YouTube para a realização de lives, como nós tivemos a Serenatinha e outras apresentações, então nós tivemos a ideia de produzir um documentário, aproveitando o protagonismo desses alunos que gostam de se envolver com tecnologias, que têm esse conhecimento para trabalhar as tecnologias, e para poder também, um documentário seria uma forma de atingir mais o público vendanovense, a sociedade, algo que pudesse resgatar as memórias e que todos pudessem ali assistir. Acho que nós pensamos que seria algo que atingiria a comunidade escolar. E aí, então, né, dentro da disciplina de eletivas, eu, como professora do 9º ano, propus a produção desse documentário. Primeiro nós trabalhamos, né, o que é um documentário e tudo mais, e aí os alunos, então, iniciaram um processo de pesquisa e de entrevistas. E aí foi uma parte, assim, difícil e ao mesmo tempo prazerosa e ao mesmo tempo difícil, porque são tantas pessoas, são tantas memórias, tantas pessoas que passaram pela escola, né, e entrevistar essas pessoas, colher essas histórias, essas memórias para produzir o documentário,
daria um filme, vamos dizer assim, né? E um documentário às vezes é muito curto, muito restrito, para colocar ali tanta coisa linda, tanta coisa emocionante. É um capítulo da história de Venda Nova, né? Dentro talvez de um documentário que não pode ser muito extenso. E aí os alunos foram fazendo os convites, eu fui só assessorando, deixei mais por conta deles, e eles foram fazendo os convites e foram produzindo o documentário. E é importante ressaltar que o documentário, desde as entrevistas, desde a elaboração das perguntas, até a edição final, tudo foi feito pelos alunos. Então nós não tivemos nenhuma, vamos dizer assim, uma interferência externa, profissional. É tudo feito pelos próprios alunos, esse documentário. E aí ele será lançado oficialmente, vamos dizer assim, que é a expectativa que nós temos, no dia 7 de abril, que é o dia do centenário da escola, à noite, durante uma live, que já é algo também que faz parte, né, da rotina e do conhecimento dos meninos, do trabalho deles, que é produzir lives. E aí nós faremos uma live para poder apresentar para a comunidade escolar esse documentário que eles mesmos fizeram. Josiane, eu gostaria que você reforçasse então o dia, o horário e qual o local de realização dessa live, por onde que as pessoas vão poder acompanhar. A live, ela vai acontecer, a live de lançamento do documentário, ela vai acontecer no dia 7 de abril, que é o dia do centenário mesmo, às 7 horas da noite, e vai ser no canal que a escola tem no YouTube, que é Linguagens DP. Então, nós divulgaremos também nas redes sociais da escola para poder reforçar e que todos possam assistir e acompanhar com a gente, porque a live também eu garanto que também está muito bem preparada, sendo preparada pelos alunos, e a live ela vai abordar assuntos do documentário e outros assuntos também envolvendo a atualidade da escola, né, o hoje da escola. Certo, então, Josiane, então quarta-feira agora, dia 7, às 19 horas, a live do centenário da escola Domingos Perim. Vamos todos sintonizar e acompanhar esse trabalho produzido com muito carinho pelos alunos e por toda a equipe da escola. Conexão. Muito obrigado pela participação de vocês, Maristela, Débora, Josiane. Obrigado também aos nossos ouvintes que ficaram sintonizados conosco no programa Conexão de hoje, que contou um pouquinho desses 100 anos de história da escola Domingos Perim. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.